Olá, gente, tudo bem? Nós vamos conversar nossa livezinha daqui a pouco e vamos falar um pouquinho sobre o impacto aí da autoestima com os nossos relacionamentos. Como essa autoestima ela está influenciando profundamente a nossa forma de interagir com as pessoas que a gente conhece. Lula de Souza, olá, gente, vamos entrando, sejam bem-vindos. Um prazer estar com vocês aqui. Hoje estou intensivona, né? 2 lives num dia, só que essa live vai ser mais tranquila. Olá, Ju, Letra. Ju tava de manhã, eu acho. Joana. Gente, me conta rapidinho, enquanto o pessoal vai entrando, de onde que vocês são, a cidade e o estado. Me conta aí de onde que parte do Brasil são daqui de Belo Horizonte. Jardino chegou. E aí? Vocês vão me... Oi. De onde que vocês são, gente? Vocês são daqui de BH? Olá, gente. Olha, o tempo promete, hein? Eu quero a participação de vocês. Hoje o horário é tranquilo. Sou de BH, então é daqui de BH. Gravatal, Santa Catarina. Gente, Santa Catarina maravilhosa, né? Então a Ju sabe o quanto que tá quente essa Belo Horizonte. Gente, eu tô derretendo hoje nesse dia. Nem à noite o negócio não tá amenizando. Bem-vindo o ar-condicionado na nossa vida, né? Mas nesse local não tem ar-condicionado. Bom, gente, então nós temos aqui uma pessoa do sul, outra do sudeste. Cesário Lange, interior de São Paulo. Ai, que legal, gente. Muito bom, muito bom. Coisa tá feia. A Diná, eu sei que é de BH. Algumas pessoas eu já mais ou menos sei, né? Outras eu não sei. Gente, então, vamos começar a nossa live, então. Sabendo aí que eu tenho pessoas, e eu creio que vão aparecer outras aí de outros estados, outras cidades. É um prazer tê-los aqui comigo. Espero que a gente tenha um tempo rico, de muito crescimento, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa autoestima. Essa autoestima é um tema que muita gente já bate na tecla, né? Nós temos várias pesquisas, vários estudos falando dessa importância da autoestima. E eu já até fiz algumas postagens sobre essa questão da autoestima, quero só reforçar rapidamente. Também fiz um vídeo, tá? No meu IGTV. Qualquer coisa você vai lá no meu IGTV, que tem um vídeo que é só sobre autoestima e também tem algumas explicações. Mas o que a gente pode falar para hoje, para fazer o link com a influência da autoestima nos nossos relacionamentos? A autoestima, então, ela é muito mais do que uma apresentação pessoal. Né? Ela é muito mais do que você se sentir bem, fala assim, ai, eu sou uma pessoa que penso bem sobre mim mesma, eu sou uma pessoa que sempre estou com a autoestima assim, muito boa, porque eu tenho muitos pensamentos positivos, toda hora eu falo, penso positivo, pensa positivo. Ok, pensar positivo é muito legal, mas não necessariamente o pensar positivo tem uma ligação direta com você ter uma boa autoestima, tá bom? Gostar de você é bom, mas não é só isso. Bom, então, resumidamente, a autoestima, ela tem a ver com uma questão de valor. Como a pessoa, ela valoriza a si mesma. Valoriza o quê? Ela valoriza o seu corpo, como ela valoriza a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que ela acredita, como ela valoriza a sua profissão. Então, por exemplo, olá, Rick, saudade de você, mais um mineirinho entrando na área aí. Então, a pessoa com uma boa autoestima, ela tem um sistema de valor e ela consegue entender dentro desse sistema de valor o que é importante para ela. Seja numa parte, por exemplo, da religião, uma posição, por exemplo, da guerra política que a gente está, uma questão política, uma questão de gosto. Ah, eu não gosto de fazer isso, eu gosto daquilo. Então, essa pessoa, ela consegue ter o quê? Um bom autoconhecimento. Então, essa aqui é a primeira base. Se você não consegue saber quem você é, ter um bom conhecimento da sua vida, dificilmente, olá, boa noite, quem está chegando agora, Marlene, boa noite para você também, Sérgio.
Então, olha só, gente, nessa autoestima, o pressuposto é você ter esse autoconhecimento. Autoconhecimento o quê? Ah, vamos imaginar aqui a Marlene que chegou agora. O que a Marlene gosta? O que a Marlene tem de muito importante para a vida dela que ela não abre mão? Né? O que a Marlene tem na vida dela que ela considera como para os filhos, não sei se tem filhos não, mas para os filhos, para a família, que é essencial para ela. Por quê? Quando nós sabemos quem nós somos, a nossa identidade, o que nós fazemos com a nossa identidade? A gente quer preservar a nossa identidade. Nós queremos proteger a nossa identidade. E aí o que nós estamos fazendo? A gente está dando um abraço e a gente está estimando, a gente está tendo carinho por aquilo que é nosso. Então, se você tem uma visão de mundo, você se conecta com as pessoas com base nessa visão. Oi, olá, Maria Rita. Bom, então você entende? A autoestima, você tem um conhecimento de quem que você é, dos seus valores, aquilo que você não quer abrir mão. Você abraça, você carinha. E a partir desse seu sistema de valor, você protege. Você tem estima por aquilo que você é. E aí essa estima pode ser física, pode apresentar-se com uma boa aparência. Por isso que não necessariamente a autoestima tem a ver com, a pessoa está bem arrumada, está bem produzida. Ok, isso não quer dizer nada. É muito mais do que isso. Mas sim, uma pessoa bem de vida, que está tranquila consigo mesma, geralmente ela se expressa também exteriormente de uma forma tranquila. É só vocês perceberem pessoas que estão num sintoma depressivo muito forte. Quais são os primeiros sintomas que essa pessoa com depressão vai demonstrar? Uma dificuldade de autocuidado, com uma higiene que vai ficar um pouco mais precária, com o sono que vai ficar alterado e vai trazer consequências para a sua aparência física, um semblante mais caído, cansado. Então, sim, a gente tem respostas externas para o nosso cuidado, mas não necessariamente porque a pessoa está linda, maravilhosa por fora, porque elas têm uma boa autoestima, tá bom? Então, uma pessoa com boa autoestima, essa definição é muito importante porque a gente vai falar daqui a pouquinho. Ela é capaz de pensar, e aí ela pensa sobre quem ela pensa sobre o mundo, sobre as coisas, sobre como ela quer se posicionar. A partir do momento que ela pensa, ela consegue agir no mundo de acordo com o seu pensamento, com aquilo que ela gosta de fazer. Vamos imaginar que todo mundo na família julga ela porque ela resolveu ir para uma determinada igreja, uma determinada religião, uma seita. Ok, está todo mundo contra ela. Mas ela pensou, ela analisou, ela entendeu que a identidade dela está respondida nessa religião. E aí ela consegue agir de falar, eu não vou deixar de fazer o que eu quero, porque todo mundo à minha volta disse que isso é estranho. Então ela consegue pensar, agir e expressar a opinião dela. Porque o que acontece? É um tripé. Não adianta você ter uma pessoa com uma boa autoestima não tem a capacidade de pensar e agir e não conseguir exprimir. Ou se exprime e não consegue agir. Não, é um tripé. Entende por quê? Porque senão você vai ficar manco. Então, por exemplo, eu falo assim, ok, eu vou sim nessa minha religião, mas eu deixo meu familiar, eu deixo as pessoas que estão me criticando falando sozinhos. Não, você deixou de se expressar, de colocar a sua opinião. Vamos dizer, de proteger, de estimar aquilo que é valoroso para você, tá bom? Por que essa parte é importante? Porque como eu quero falar hoje da relação da autoestima com os relacionamentos, uma pessoa com baixa autoestima, ela não consegue muitas vezes fazer expressões de falas, expressões de opiniões, e muitas vezes isso vai ser o grande bloqueio que ela vai ter ao longo da sua vida. Então, uma pessoa com uma boa autoestima, geralmente ela é uma pessoa que nós falamos que ela fica mais adequada, é como se ela conseguisse se encaixar melhor perante a vida. E uma pessoa com baixa autoestima, geralmente, é uma pessoa que tende a ficar meio desconfortada em qualquer ambiente que ela esteja. Sempre ela vai achar uma desculpa
que vai traduzir este ambiente, este lugar, essa família, os amigos, o trabalho como algo hostil, como algo ruim. Parêntese aqui, gente. Todos nós, todos vocês que estão aqui comigo, aqueles que eu não dei oi, olá de novo, cada um de vocês tem a sua personalidade, não é? Seu traço de personalidade, seu tipo psicológico. Então, cada um de nós somos únicos. Então, eu vou falar de alguns aspectos aqui gerais, mas lembre sempre que você é uma pessoa única e você vai tentar olhar para essas situações que eu estou colocando dentro da sua realidade. Então, tem pessoas que são mais expansivas, que têm uma personalidade mais extrovertida, e tem outras pessoas que têm uma personalidade mais introvertida, mas tanto uma quanto a outra, tanto um polo quanto o outro, podem desenvolver de uma forma maravilhosa a sua autoestima e conseguir se expressar da melhor forma possível, tá bom? Então, não tem desculpa aqui de personalidade, a não ser que nós estejamos falando de o quê? Algum transtorno de personalidade. E aí não é o nosso foco aqui dessa noite, tá bom? Bom, então vamos já passando para os relacionamentos. Então, nós falamos dessa pessoa que consegue, ela se exprime, ela consegue se posicionar. Uma pessoa com uma baixa autoestima, então, muitas vezes é meio nebuloso para ela quem ela é. Ou ela tem dúvidas de quem ela é, ou ela tem medo de quem ela é, ou ela tem insegurança de quem que ela é. Ela olha para si e não gosta do que vê. E nada pior na nossa vida, porque a gente está dentro da nossa pele, né? Então, imagina a Fernanda que agora, eu estou dentro de mim. Imagina essa Fernanda agora em guerra interna, e ela não consegue gostar de nada que está aqui dentro. Tanto que está dentro quanto que está fora. Que agonia. Que sofrimento. Então, essa autoestima, quando eu não consigo então valorizar ou apreciar as coisas que tem dentro de mim, e até mesmo ser crítica às minhas fragilidades, porque uma pessoa com boa autoestima é essa pessoa que é consciente de tudo, até daquilo que não é muito legal, daquilo que é falho. Então, às vezes, você é uma pessoa estourada, às vezes, você é uma pessoa nervosinha, às vezes, você é uma pessoa que você percebe que você é mais melancólica, né, mais reflexiva, ou que tem dificuldade de tomar iniciativas. Então, você entende o seu jeito, ok? Você é desse jeito e você está pronto ao quê? A trabalhar em cima disso. Mas se uma pessoa vier e te confrontar naquilo que você já sabe que é fragilidade, você não tem medo. Por quê? Porque você já sabe que você é desse jeito. Você só fala assim, cara, obrigada por me dar esse toque. Né? Então imagina que você é uma pessoa que, vamos dizer, que é estourada. E que você acabou passando da linha em algum momento. Aí alguém te dá um cutuco e fala assim, aqui tá demais, hein? Tá falando alto demais. Aí você fala assim, obrigada. Agora, uma pessoa que tem baixa autoestima, como que ela reage? Agressivamente, às vezes. Quê? Aqui, deixa eu resolver minhas coisas aqui. Deixa que eu cuido de mim. Por quê? Porque a pessoa com baixa autoestima, ela tem dificuldade de permitir com que as pessoas vejam quem ela é de verdade. Ou que as pessoas reconheçam as suas próprias fragilidades, tá bom? Então, vamos rapidinho passar aqui nas características de pessoas com baixa autoestima. Eu já falei de alguns, um videozinho que eu coloquei no meu feed. Então, geralmente, o que impede bons relacionamentos? Em alguns casos, não vamos generalizar. A pessoa... Todos nós temos a nossa própria voz interna, que vai sinalizando que está correto, que não está correto, está ok, parabéns para mim, deu certo, não, deu errado. Agora, uma pessoa com uma baixa autoestima, muitas vezes, ela tem dificuldade de reconhecer até mesmo as coisas boas dela. Então, ela precisa constantemente de ter pessoas externamente dizendo para elas alguma coisa, do tipo... Nossa, você tá bonita hoje, hein? Que legal. Nossa, você é tão inteligente. Imagina, o seu Dimas aqui entrou.
Fala, nossa, seu Dimas, o senhor é tão competente. Imagina, se o senhor Dimas tem uma baixa autoestima. Gente, é uma hipótese, hein? Tô brincando aqui com vocês. Dona Magda entrou, seja bem-vinda, Dona Magda. Então vamos imaginar que o seu Dimas, ele tem uma baixa autoestima e alguém falou pra ele, olha, o seu trabalho é muito bom. Quer dizer, ele já tinha feito o trabalho, mas ele viu que o trabalho era bom, mas ficou inseguro. Ai, não sei se isso aqui não tá bom. Enquanto ele não ouvir alguém de fora falar que o trabalho dele foi bom, ele não vai falar, ele não vai achar que foi bom. Porque ele acaba sendo refém, ou qualquer outra pessoa. Peguei aqui o seu Dimas, por exemplo, só para brincar, para interagir com vocês. Mas acaba pensando o seguinte, não, eu preciso de que alguém diga quem eu sou. E muitas vezes a pessoa ela fica refém disso. Então imagina, você está numa roda de conversa. E aí, não me chamaram para a roda, então eu vou ficar aqui. Isolamento social. Por que você não pode ter a iniciativa de ir na roda, cumprimentar, tudo bem com vocês? Mas às vezes aquela insegurança da rejeição fala muito mais alto do que a sua tentativa de enfrentar e estar junto com essas pessoas. Então, geralmente, essas pessoas, elas tendem, com baixa autoestima, tendem a culpar as pessoas pelos erros, elas têm dificuldade de assumir e trazer responsabilidade para si. Acham, então, que qualquer conversa, não vou imaginar, eu quero ter um papo sério com uma pessoa que tem baixa autoestima. E aí eu começo a pontuar algumas coisas que eu estou vendo de errado na vida dessa pessoa. A pessoa, ela não consegue entender que é o ato dela que está sendo questionado e não ela. E aí, às vezes, ela pode responder de uma forma mais inadequada, ríspida, dolorida para o outro. E ela agride o outro verbalmente. Ou ela pode também ter um comportamento de se afastar, de se esquivar. Eu não quero mais conversar com essa pessoa, ela se isola socialmente. Então veja que os dois comportamentos podem trazer vamos dizer, um afrouxamento na relação. Porque um vai entrar no combate com esse outro que está tentando ajudar e o outro está afastando. As duas relações estão sendo prejudicadas para que haja um relacionamento mais saudável. Então você imagina conviver com uma pessoa que a todo momento que acha que quando alguém está dando uma opinião sobre ela, está querendo acabar com ela. Não necessariamente é isso. Precisam ganhar, então, sempre nas discussões, às vezes, para mostrar essa autociência, para não demonstrar quem elas são de verdade. É como se fosse assim, uma camuflagem. Como se a pessoa quisesse se esconder, eventualmente, de quem que ela é. Elas estão muito preocupadas, então, com o que os outros vão pensar. Lembra que eu falei que muitas vezes a pessoa ela precisa de uma resposta externa. Ela precisa de um feedback externo. Mas, ao mesmo tempo, ela fica sempre na espreita. O que vão falar? Então, imagina, gente, coisa simples. Uma pessoa está cozinhando. Ela fez uma comida, e aí a comida dela, tá todo mundo comendo, e ninguém elogiou a comida dela. Ela não consegue fazer a autoanálise da comida. Não, eu tô gostando da comida, se eles não estão gostando, paciência. Não. Ela precisa do feedback dessas pessoas para ter a certeza e a convicção. Se as pessoas não falam da comida, às vezes ela vai poder passar o resto do dia super chateada. Nossa, passei o dia inteiro cozinhando, ninguém elogiou, ninguém falou se a minha comida estava boa. E aí ela faz o quê? Traz um sofrimento a mais. Por quê? Porque ela ficou refém do que as pessoas falam sobre ela. Isso pode acontecer no trabalho, gente. Quando meus colegas de trabalho não me reconhecem, os meus irmãos não me reconhecem, meu marido não reconhece as coisas que eu faço. Então você sempre está precisando de que alguém fale para você. Então uma estratégia para você resolver isso, se você percebe que você tem essa tendência, é passar a ter a iniciativa de perguntar para as pessoas. E antes mesmo de perguntar para as pessoas, de você fazer a pergunta, eu gostei disso do que eu fiz? Se alguém tivesse feito a mesma coisa que eu fiz para mim, eu teria gostado? Eu teria aplaudido? Eu teria elogiado? Entende? Você sai um pouquinho de cena e consegue entender e contemplar aquela situação. E você diminui seu nível de exigência. Então, eu coloquei algumas questões aqui, gente, dessa baixa autoestima, que pode afetar, que eu dei o exemplo para vocês,
que é, muitas vezes, a insegurança que está relacionada com essa baixa autoestima. Oi, Ana! Prazer tê-la aqui, querida. Então, muitas vezes, essas pessoas com uma baixa autoestima, elas podem se tornar pessoas com perfil muito desconfiado, com muita insegurança. Como eu falei, lembra do sistema de valor? Então, elas têm dificuldades dos pensamentos, de expressão, ou estão constantemente na dependência de que esse outro fale alguma coisa. Então, vamos imaginar um relacionamento amoroso. Então, no início do relacionamento, é comum ter um monte de elogio, um monte de gente falando assim, palavras delicadas, dando presente. Vai chegando no cotidiano, às vezes essas palavras não são tão frequentes, esses presentes não são tão frequentes. Aí chega a hora que a pessoa começa a questionar sobre o quanto é real, o quanto é válido o sentimento daquela pessoa. Porque aquelas expressões, elas não são tão frequentes. Essa pessoa não fala, é lógico, gente, que no relacionamento tem que manter elogio sempre, ok? Eu estou falando disso. Eu estou falando da dependência dessa pessoa de ser sempre paparicada, que fale alguma coisa sobre ela, que elogie, para que ela entenda que o relacionamento está bem. E aí ela começa a criar situações na mente, como por exemplo, ele não está me elogiando, mas está elogiando outro, é por aí. Ou ela tem outro por aí. E começa a criar várias coisas, gerando esse cerco de insegurança. E aí pontes podem ser implodidas nesse processo. Porque você pode criar um monte de distorção da realidade com base em quê? Em nada. A não ser na tua baixa autoestima. Que você às vezes nem está percebendo que está presente dentro de você. E esses pensamentos, então, quem não está acompanhando minha série de terça-feira, vai acompanhar as minhas séries, tá? Tá lá no YouTube. Eu falo das distorções cognitivas. As distorções cognitivas ajudam você a entender esse sistema de autoestima. Então, quando a gente fala desse ciúme, né, dessa dependência de alguém para dizer quem eu sou, é como se fosse o seguinte, gente, é como se fosse a pessoa sentisse abandonada, porque essa voz que estava ajudando, orientando, presente na vida dela constantemente, não está tão presente, a insegurança bate. E aí ela reage muitas vezes de uma forma agressiva ou outras se afastam. Isso pode acontecer num relacionamento amoroso, mas pode acontecer com amizade, né? Eu já tive pacientes que não conseguiam estabelecer relações afetivas, assim, de amizades. Por quê? Porque se a pessoa que ela estava convivendo começava a sair com outra, ela já falava, não dá pra mim, não posso, não, tem que dar atenção só pra mim. Tem que estar só comigo, entende? E aí é um sentimento de posse. Porque ela tem que ganhar, lembra da discussão da baixa autoestima? A pessoa ela tem que ganhar sempre. Então, nesse ganhar sempre, significa o quê? Significa ter o controle, muitas vezes, dessa pessoa que tem que me dar o suporte. Então, o ter que fazer alguma coisa, ou ter que ter pessoas, muitas vezes, à sua disposição, pode ser uma demanda de baixa autoestima, né? Como se você, para respirar, para viver, para solucionar as coisas, não conseguisse fazer sozinho. Uma outra questão que pessoas com baixa autoestima podem ser prejudicadas, como elas têm medo de mostrar insegurança, às vezes, de mostrar que não são tão fortes como aparentam, que são frágeis, elas têm mais dificuldade de arriscar em coisas novas, em novos desafios, em novos sonhos. Por quê? Quem tem uma boa autoestima, sabe o que vai fazer? Cara, eu tenho que chegar ali. Aquele é meu ponto. Só que eu sei que eu não consigo fazer isso sozinha ou sozinho. Para que eu consiga chegar naquele ponto, eu vou precisar do ciclano, do fulano. Eu não estou dizendo no sentido de usar as pessoas, tá bom? Mas pessoas mediando o teu caminho, ajudando, facilitando a tua jornada. Então, por exemplo, você já sabe de uma pessoa que já trilhou e tá ali do outro lado. Humildade. Vai lá, pergunta para essa pessoa. Olha, como que você chegou até aqui? O que você conseguiu fazer aqui para chegar? Porque uma pessoa com baixa autoestima sente medo de fazer isso. Porque pode demonstrar uma fragilidade. Aí ela vai achar o quê? Que eu sou incompetente? Ela vai achar que eu sou fraco?
que eu não dou conta das coisas, distorção cognitiva purinha. E aí ela acha que ela vai ter que superar até chegar naquele ponto sozinha. E aí quando as pessoas se veem sozinhas, a gente muitas vezes dá aquele desânimo, aquela insegurança de arriscar. Uma das características que as pessoas falam da boa autoestima é esse potencial de acreditar na sua percepção, no seu, aquele feeling, de acreditar que as coisas vão dar certo, de arriscar. Então, uma pessoa com boa autoestima não tem medo de arriscar e quebrar a cara, vamos dizer assim. Por quê? Porque os sonhos dela, as metas delas, os projetos são maiores do que a preocupação do que vão pensar sobre ela. Entende? Então, tenta ver aí na sua vida, porque essa autoestima também ela pode ser muito analisada por área. Né? Então, pensa na sua vida profissional agora, pensa na sua vida sentimental, né? Na sua vida familiar ou estudantil, se você estuda. O que você tem deixado de arriscar? Ou o que você não tem arriscado, vamos dizer assim, para conseguir avançar na sua vida por uma insegurança? E aí, tem pessoas que podem tentar chegar ao seu redor para te ajudar, está tentando estender a mão para você, e você está ignorando a mão dessa pessoa, você está deixando essa pessoa de lado, ou você afasta as pessoas, você rejeita a ação dessas pessoas na sua vida. Por quê? Porque às vezes você está tão confuso em quem você é, ou com tanto medo de demonstrar suas fragilidades, que você vai criando esse muro de proteção e não deixa a pessoa te ajudar a estar junto com você. E você vai minando ao longo da vida, né? Eu também posso fazer isso, se eu tiver com uma baixa autoestima em alguma área, a gente pode minar relações aí na nossa vida. Só que assim, porque eu tenho uma boa autoestima, significa então que todas as minhas relações vão dar certo, vão ser maravilhosas, eu não vou ter problema, porque eu vou conseguir me exprimir, falar direito. Não, gente. Eu vou dar 2 razões por que isso não vai acontecer. Primeiro, porque dizer que todas as minhas relações agora vão dar certo porque eu tenho uma boa autoestima, porque eu sei me comunicar, é um pensamento distorcido, generalista. Porque a gente não pode generalizar que tudo na nossa vida vai dar certo, gente. Agora, tudo vai dar certo ou tudo vai dar errado. Não, isso é um pensamento generalista. Então, esquece disso. Não é porque você tem uma boa autoestima, não é porque você consegue se comunicar bem, que tudo vai dar certo nas suas relações. Aí eu vou para o segundo ponto. Por que não? Porque nós somos problemáticos, minha gente. Porque o ser humano é confuso. Então não tem como a gente fechar o diagnóstico. Por quê? Primeiro, porque alguma coisa dentro de você, às vezes, pode afastar as pessoas. Então, às vezes, a pessoa realmente não vai querer estar junto com você. Por quê? Gente, N razões. Às vezes, realmente, a pessoa não gostou, tem alguma característica sua que não agrega tanto a ela, então ela não vai se vincular tanto. Ou, às vezes, é uma pessoa chata mesmo. Eu sou uma pessoa chata, a pessoa vai falar assim, não estou com paciência. Ou, às vezes, o problema é com a própria pessoa. Ela está confusa, ela está com pensamentos distorcidos, ela está perdida na vida. E quando ela se confronta com você, ou ela está diante de você, ela não se sente bem. Mas aí o problema é com você? Não, o problema é com ela. Não tem como você controlar isso. O que tem como você controlar? Será que eu estou criando pontes, eu estou desenvolvendo pontes entre os meus relacionamentos, permitindo que as pessoas caminhem até mim, eu caminho até as pessoas, ou estou implodindo o meu caminho? Implodindo com palavras de rejeição, com agressividade verbal, com timidez, com vergonha, com medo, com insegurança. E a maior parte, gente, dessa insegurança parte do pressuposto de que eu não quero que as pessoas vejam como eu sou. De repente, vai descobrir que eu sou fraco. De repente, vai descobrir que eu não sou uma pessoa, assim, rica. De repente, vão descobrir que eu não vim de uma família bastarda. E aí, N circunstâncias, N pensamentos podem passar na vida dessa pessoa. E ela se sente um patinho feio a ponto de não querer se apresentar. Então, imagine que você chegou num lugar novo, num ambiente novo. E aí, nesse ambiente, são pessoas de uma classe social maior. Quando você entra nesse ambiente, você já pode criar um discurso assim, eu não confio nessas pessoas, não.
Gente rica é tudo traíra. E olha, quando elas descobrirem que eu não tenho dinheiro, vão me maltratar. Olha esses pensamentos. Esse pensamento já está criando um monte de implosão de mina, porque você já olha para essa outra pessoa, para esse grupo novo que você entrou, com desconfiança, com preconceito, com discriminação. Mas não é uma discriminação somente contra essas pessoas, entende? No fundo, você está escondendo um medo de apresentar-se como quem você é para essas outras pessoas. Porque a gente tende a dizer o quê? Ah, o problema está lá fora. Não, vamos primeiro pensar se o problema está aqui dentro. Se eu que estou dificultando esse processo interno de comunicação, tá bom? Então, os ciúmes, as inseguranças, as amizades, né, o sentimento de posse que nós temos muitas vezes com as pessoas, podem ter uma raiz nessa baixa autoestima. O que vocês pensam sobre isso? Porque eu já falei aqui meia hora. O que vocês pensam? Faz sentido? Não faz sentido? Qual é a dúvida? Vamos fazer uma troca aqui. No início da live eu perguntei a galera de onde que eles eram. Me conta aqui quem não me respondeu ainda de que cidade que vocês são. De que estado também, porque às vezes eu não vou conhecer a cidade, né? E tem que colocar cidade e estado. Aí interajam comigo, por favor. E me contam aí se faz sentido. Não sei quantos conseguiram pegar a live desde o início. Então nós estamos dizendo que uma pessoa com baixa autoestima, que não consegue entender. Obrigada, Ju, pelo feedback, tá fazendo sentido. Né? Então, pessoas com uma baixa autoestima, elas tendem a criar um bloqueio na sua comunicação. Elas podem, muitas vezes, ficarem muito na defensiva em relação a outras pessoas, inseguras nos relacionamentos. E, muitas vezes, o culpado não é necessariamente o outro. Muitas vezes, é a própria pessoa. Estimar, isso é importante, né? Como nós precisamos de pegarmos cada pedacinho de quem nós somos, cada característica nossa e estimar e cuidar. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês aqui, exemplo de psicóloga. Durante muito tempo da minha vida, adolescente, gente, é a fase que você desenvolve todos os seus complexos, né? Quem já aqui passou pela adolescência sabe o que é isso. E eu, pessoa normal que sou, passei já por vários problemas na minha adolescência. Mas eu lembro que uma coisa que era muito forte para mim era a minha preocupação com as pessoas tinham muita mania de falar assim: ai, Fernanda, sua gargalhada é muito alta. Nossa, mas é muito exagerada para rir. Gente, depois, aí teve uma fase que eu comecei a meio que me fechar. E aí eu fui ficando um pouquinho mais discreta, achando eu que ia ficar mais discreta. Mas as pessoas falavam muito na brincadeira, mas aquilo ficou muito na minha cabeça. Então eu comecei a desenvolver uma preocupação, um medo. Aí que entra a questão do estimar que a Ju está colocando aqui, né? Eu deixei de estimar, eu deixei de valorizar a minha espontaneidade, eu deixei de valorizar a minha gargalhada, quem eu sou de verdade, e ficar com medo de quem eu era de verdade, tentar esconder isso, agarrar a minha risada e me esconder no mundo. Então, todo momento que eu dava uma risadinha um pouquinho mais alta, eu já ficava assim: ai, Fernanda, você é uma exagerada. Pra que isso tudo? Olha só, por isso que eu falei com vocês no início. Estimar-se é você pegar uma característica sua, falar assim: olha, isso aqui está exagerado, isso aqui não está exagerado. Você realmente identifica-se dentro daquilo. E a partir do momento que alguém vai começar a confrontar essa sua identidade, você consegue dar uma resposta. Hoje em dia, meu filho, tenta alguém zoar da minha gargalhada, que eu dou uma resposta à altura, com muita educação, claro, mas eu vou valorizar a minha risada sempre, entendeu? Estimar, cuidar daquilo que é importante pra mim, que é intrínseco. É isso aí. Gente, mais alguma coisa? Yara, minha linda, entrou aqui também na nossa live. Tem alguma pergunta, né, sobre essa questão que a gente está falando do minar, ou exemplo de que a gente pode estar minando aí os nossos relacionamentos?
Lembrando, como eu falei, tem áreas que às vezes a gente vai ter mais dificuldade para nos afirmarmos e outras a gente vai ter menos dificuldade, tá bom? E uma outra questão que é muito importante, que te ajuda nesse processo para desenvolver quem você é, o seu autoconhecimento, começa a anotar, começa a fazer listinha, sabe? Cara, eu gosto de quê? O que que me deixa feliz? Eu gosto de assistir o quê? Porque tem gente que entra na onda dos outros. Ah, porque tá todo mundo assistindo uma série, eu vou assistir. Porque tá todo mundo assistindo a série. Não, gente. Tem identidade. Assiste aquilo que você gosta. Imagina eu que rio alto. Pensa. Pois é, a gente tá junto nisso. É interessante o lugar do feminino nisso, claro, sim, essa questão da nossa própria identidade, né, desse gênero, da feminilidade, o que que é preconizado como feminino, o que que não é, né, o que que é possível usar e não. Ah, aqui, é a mesma coisa. A Yara tá colocando aqui, compartilhando, que muitas vezes eu me achei menos feminina por ser assim, ri alto, ter uma voz mais grave, etc. A minha voz não é tão grave como a da Yara, mas eu me identifico na primeira parte. Né? Tem esses estereótipos, né, da pessoa comportada, olha, fala assim, fala suave, delicado. E eu já tive até questões mesmo por ser assim. Ah, achei outra que se identifica aqui. Dona Diene. Porque, principalmente a gente que é psicólogo, as pessoas falam assim, nossa, mas psicólogo faz isso? Ah, eu não imagino que psicólogo faz isso. Eles já criam um estereótipo, gente, psicólogo chora, psicólogo tem estresse, psicólogo tem depressão, psicólogo sofre, psicólogo ri alto ou psicólogo ri baixo. Não tem um padrão do que é psicólogo, tá bom? É lógico que tem uma questão de uma postura profissional no momento adequado, né? Algumas coisas que na minha vida privada eu não vou estar usando na vida particular. Aí que entra esse bom senso da tua identidade, de você conseguir entender os seus papéis. A Diane tá rindo aqui, eu tô imaginando já as gargalhadas dela, porque ela faz parte desse clube, tá, gente? Que dá gargalhadas altíssimas e muitas vezes descontroladas, como a minha. Tô brincando, não é descontrolada. Gente, mais alguma pergunta? Oi, Ana. Ana entrou aqui também na nossa live agora. Mais alguma questão? Fez sentido para vocês, né? Eu espero que tenha feito. Se você pegou no meio do caminho aqui a live, vai ficar gravada. Você pode assistir depois. Mas eu espero que seja muito bom, gente. Então, pense o seguinte. É muito comum as pessoas falarem assim, ah, eu tô sozinho. As pessoas não me dão atenção. Ai, o que eu tô fazendo da minha vida? Ninguém me quer, ninguém me ama, sabe? Tem um personagem de desenho que fala essas coisas. Vamos parar pra pensar? Até onde eu sou responsável? Até onde talvez a minha baixa autoestima está influenciando ou está implodindo relacionamentos na minha vida? Né? Isso é muito importante de ser analisado. Antes de você falar que aquele grupo não te procura, que as pessoas não te mandam mensagem, começa a se fortalecer. Lembra que eu falei do tripé? Pensar, né? Agir e se exprimir. Vai lá, faz o teste, procura a pessoa, tenha iniciativas das conversas, das relações, né? Bateu uma insegurança porque a amiga chamou a outra, não chamou você, conversa com a amiga. Chama ela para outro momento. Olá, Instituto THS, querido. Beijo para vocês. É isso aí, habilidades sociais sempre, com certeza. Então, vou fazer um teste, tá bom, gente? Depois vocês me contam, quem assistir essa live. Eu tô querendo fazer um teste da autoestima. O que vocês acham? Depois vocês me contam aqui. Pensando aqui, como a gente pode treinar e detectar o nosso nível de autoestima. E se a gente identificar que essa autoestima está realmente implodindo as minhas relações, como trabalhar com isso? Estou aqui, estou atinando. Depois vocês me contam o que vocês acham. Quero aqui ajudar vocês nessa caminhada mais saudável de se valorizar e também de poder ter relações saudáveis. Porque uma pessoa com uma boa autoestima, ela tende a ser uma pessoa mais confiável,
mais tranquila. Por quê? Porque quando ela sai de um ambiente, ela não fica com aquela noia, aquela preocupação angustiante. Ai, será que estão falando mal de mim? Nossa, será que estão pensando o que de mim? Ah, a pessoa ela está tranquila. Gente, ela está tranquila, tá bom? Porque a identidade dela, autoconsciência, autocrítica, está a todo momento dizendo para ela quem ela é. É lógico que não abafa, não exclui ouvir dicas e orientações de pessoas que estão do lado. Lembra? Pessoa com uma boa autoestima, escuta a crítica, analisa a crítica e absorve se for conveniente. Tá bom? Bom, um grande abraço para vocês. Foi muito bom ter estado aqui compartilhando essa live. Depois vocês me contam. Faz aí uma análise dessa autoestima. Eu tô pensando em fazer um teste aqui com vocês, viu? Autoconfiança autoconfiança e autoestima andam muito juntas, né? Que vai dizer que é mais ou menos dentro do que nós chamamos do senso de autoeficácia. É o quão eficiente eu acho que eu fui na execução de uma determinada tarefa, de uma determinada ação. Né? Então, esse senso, essa minha capacidade de interpretar subjetivamente as minhas ações são imprescindíveis para caminhadas de sucesso. Então, eu vou fazendo a minha autoavaliação constantemente e esse senso de autoeficácia vai me fortalecendo, vai aumentando meu senso de confiança. Então, às vezes, imagina, eu dei aula durante alguns anos, quase 10 anos da minha vida. O meu primeiro dia de aula, dando aula, gente, que pavor, né? Aí você fica naquela coisa, o que os alunos vão pensar, o que vão dizer de mim. Aí, vai passando o dia, você já vai começando a fazer o crítico, vai desenvolvendo, você vai percebendo o olhar dos alunos, você vai pegando feedback aqui, feedback ali, retornos, vai pegando pista. Alguém você vê e fala assim, você tinha que melhorar aqui. Por exemplo, eu tinha um grande defeito. Ainda tem, eu acho. Que é falar muito rápido. Então, quantas vezes alunos meus reclamaram, professora, você fala muito rápido. Gente, vocês acham que eu ficava em depressão por conta disso? Não. Eu já sabia que eu tinha essa fragilidade. Eu tentava, na medida do possível, acertar, mas eu confesso que quando eu empolgava, eu não conseguia dar conta muito do processo. Mas eu consegui, a gente vai tentando conseguir, então, a partir da avaliação da autoeficácia, o nosso desempenho. E aí, gente, é importante o senso crítico verdadeiro. Você conseguir, não é para só para. Lembra que eu falei que a autoestima não é ficar trazendo pensamento positivo de você. Não, eu fui ótima na aula. Nossa, eu dei uma ótima aula. Não, isso aí é falsear a realidade. É você pensar realisticamente. Não, eu acho que foi legal, eu tive um retorno legal, isso aqui eu acho que eu posso ter melhorado. Aí você vai fazendo essa autoeficácia e fortalecendo a sua confiança, que com certeza dá a mão aí para autoestima tranquilamente. Mais alguma questão? Ei, Lulu! Tudo bem com você? Mais algum ponto, minha galera? Ou nós encerramos por aqui? Nós já temos quase 1 hora de live, gente. É isso aí? É isso mesmo? Na minha live de 10 minutos, eu não consigo conversar com vocês. Por isso que eu tô aqui, clamando por respostas, por falas, entendeu? Porque na de 10 minutos passa muito rápido. Bom, gente, eu espero que todos nós consigamos desempenhar, então, essa nossa autoestima, para que tenhamos relacionamentos mais saudáveis, sem dependência. Ei, Débora, tudo bem com você? Débora foi minha aluna. Ela sabe do exemplo que eu estava dando aqui recentemente para vocês sobre essa questão da velocidade da fala. Aliás, tem alguns outros alunos que passaram por essa live aqui. Mas, gente, é um prazer enorme estar com vocês. A gente continuará falando sobre essa questão da autoestima, sobre relacionamentos. Tô aqui pensando nesse desafio da gente trilhar essa jornada aí de uma melhor autoestima para melhores relacionamentos, tá bom? Saudades também, doida pra voltar rondando para dar um cheiro em todo mundo aí. Gente, então vamos encerrar por aqui. Um grande abraço, muito obrigada por todos que estiveram aqui, compartilharam suas ideias, fizeram essas trocas aqui, que foram maravilhosas. E eu espero que realmente tenha feito sentido e ajudado de alguma forma na sua vida, tá bom? Até a próxima e a gente continua aqui no nosso Instagram curtindo e fazendo as nossas trocas importantes. Beijo e ótima noite para todo mundo.